Tem uma história da infância da Carolina Maria de Jesus que eu acho que diz muito sobre quem ela foi. Quando ela era pequena, lá em Sacramento, no interior de Minas Gerais, ela era conhecida como Bitita. E ela era uma criança que incomodava, perguntava demais, queria entender tudo, chorava muito, não aceitava simplesmente que as coisas eram daquele jeito. As pessoas chamavam ela de chata. E a mãe, que já tinha uma vida difícil, não sabia muito bem o que fazer com ela. E em algum momento ela resolveu levar a filha até um médium muito conhecido lá da região. E ela queria descobrir o que tinha de errado com a menina. E o que o médium respondeu foi que não tinha nada de errado com ela e que ela era poetisa. E eu acho essa cena muito bonita, porque naquele momento ela ainda nem era a Carolina Maria de Jesus. Ela se conhecia como Bitita. E só um tempo depois, quando ela entrou na escola, foi que ela descobriu o próprio nome. A professora estava fazendo a chamada e perguntou o nome dela. E ela respondeu que era Bitita. A professora não encontrou esse nome na lista de chamada até que percebeu. Aquela ali era a Carolina Maria de Jesus. E disse para ela, seu nome não é Bitita, é Carolina Maria de Jesus. Então, olha que interessante. Primeiro ela foi Bitita, depois ela foi poetisa e só depois ela foi a Carolina Maria de Jesus. E eu gosto dessa ordem porque, olhando para a vida inteira dela, parece que foi essa identidade de poetisa que ela passou o resto da vida tentando defender. A infância da Carolina foi muito pobre, mas também teve uma coisa muito presente, que, ao meu ver, fez toda a diferença na vida dela. Ela cresceu cercada de gente que vivia da palavra. O pai dela, João Cândido Veloso, era repentista. Ele improvisava os versos acompanhado de um violão. O avô, Benedito José da Silva, que ela chamava de Sócrates africano, contava as histórias sobre o período em que ele tinha vivido escravizado. E essas histórias reuniam a família em volta do fogo no final do dia. E eu fico pensando que antes mesmo de aprender a ler e a escrever, a Carolina já tinha tido muito contato com a palavra, com a história, com a narrativa, e isso aparece muito na obra dela. A escola só veio depois e veio por pouco tempo. A Carolina estudou só 1 ano e meio. No primeiro dia de aula, ela queria ir embora porque ela queria voltar para casa para mamar. Mas a professora não deixou. Foi pouco tempo de estudo, mas foi o suficiente para acontecer uma coisa que foi definitiva. A Carolina começou a escrever e nunca mais parou. Ela escreveu poemas, romances, peças de teatro, canções, provérbios. Ela encheu cadernos e mais cadernos durante décadas. Eu não faço verso, eles promanam na mente. Eu gosto muito dessa frase porque ela não diz que gosta de escrever. Ela diz que os versos simplesmente aparecem, como se escrever não fosse só uma escolha, mas um jeito de existir. Eu senti muito isso quando eu estudei a biografia da Sylvia Plath. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar o card aqui. Ela viveu escrevendo assim por décadas, foram muitos cadernos, e foi só mais tarde, quando surgiu a chance de publicar alguma coisa, que o mundo escolheu um daqueles cadernos, só um, e os outros ficaram guardados. Anos depois, a Carolina saiu de Minas Gerais e foi para São Paulo. Ela chegou na Estação da Luz e a primeira coisa que ela viu foi gente bem vestida sorrindo. E ela pensou, se tem gente sorrindo, essa cidade deve ser boa. Ela ainda não sabia, mas tinha acabado de entrar na sala de visita. Foi assim que ela ia chamar a cidade o resto da vida, de sala de visita e a favela de quarto de despejo. Ela trabalhou como empregada doméstica e passou por vários empregos, mas ela tinha uma característica que acabava incomodando os patrões. Ela lia e escrevia também. Um desses empregos foi na casa do médico Euriclides de Jesus Zerbini, que anos depois faria o primeiro transplante de coração do Brasil. Ele era um homem muito culto e tinha muitos livros e permitia que nas folgas ela ficasse na biblioteca dele. E num outro emprego ela escrevia num quarto dos empregados. E isso causava muito estranhamento, tanto nos patrões quanto nos outros empregados da casa, porque o que era esperado de uma empregada doméstica era uma coisa, e o que ela acabava entregando era outra. Depois vieram os filhos, foram 3, e ela criou os 3 praticamente sozinha, sem nunca se casar.
Quando ela engravidou do primeiro, já perdeu o emprego. Naquela época, e ainda hoje, engravidar podia custar o emprego de uma mulher. E teve uma outra coisa. Pouco antes disso, a prefeitura tinha mandado uns caminhões recolherem os moradores de rua da cidade para limpar tudo antes da visita de um político importante. Levaram todo mundo para a beira do rio Tietê e despejaram ali. Foi assim que nasceu literalmente o quarto de despejo. A Carolina construiu o próprio barraco. Ela conseguiu uma doação de tábuas numa igreja no bairro dos Jardins, um dos mais ricos da cidade, e carregou tudo na cabeça por 9 quilômetros até o Canindé. E continuou escrevendo poemas, continuou escrevendo romances, continuou escrevendo peças de teatro, continuou registrando o cotidiano, continuou sendo, antes de qualquer outra coisa, uma escritora. Quando escrevia, tinha a impressão que o meu cérebro normalizava-se. E aí teve uma tarde que um jornalista apareceu na favela. Fazia 3 dias que ele andava por ali tentando entender aquele lugar. O nome dele era Audálio Dantas. Ele tinha ido fazer uma reportagem sobre a inauguração de um parquinho para as crianças da comunidade e acabou presenciando uma discussão. Tinha uns homens adultos ocupando os brinquedos e a Carolina começou a brigar com eles. E teve um momento em que ela soltou uma frase que hoje até que é bem conhecida. Deixem estar, eu vou colocar vocês no meu livro. Eu adoro essa ameaça. Os homens se afastaram na hora, porque na comunidade as pessoas tinham medo dela e era melhor não mexer com o que ela escrevia. Bom, o Audálio ficou curioso e perguntou que livro era aquele. A Carolina levou ele até o barraco e lá dentro ela mostrou os cadernos. Não era nem um nem dois, eram dezenas. Tinha poemas, romances, peças, diários, uma vida inteira escrita à mão. O Audálio passou um tempo lendo aqueles cadernos e o que chamou mais a atenção dele foi o diário. A Carolina registrava o cotidiano da favela com uma força impressionante. Ela falava da fome, da dificuldade de alimentar os filhos, da violência, da relação entre os vizinhos, mas não era registrar por registrar, era uma descrição, uma exposição do absurdo daquela miséria. Só que o mundo não leu aquele diário como uma denúncia, leu como uma curiosidade, tipo uma vitrine exótica para um mundo que não era o deles. E foi esse diário que virou um livro. Em 1960, o Quarto de Despejo foi publicado. Vendeu 100 mil exemplares só no primeiro ano. Ele foi traduzido para 13 idiomas. A Carolina chegou a ser a escritora mais lida do mundo naquele período. Só que tem uma coisa, a Carolina nunca escondeu que o que ela mais queria publicar eram os poemas e os romances dela. Ela dizia que sabia escrever o clássico, mas a época do clássico já passou. É preciso que o escritor escreva o popular, porque ninguém dispõe de tempo para folhear dicionários. Eu sei escrever o clássico, mas pensei e decidi a escrita fácil de compreender. Ou seja, ela sabia exatamente o que estava fazendo, mas tinha um outro lado dessa decisão que ela guardava mais escondido. Quanto mais perto a publicação chegava, mais medo ela sentia. Chegou a escrever que aquele era o livro que ia desgraçar a vida dela. Ela tinha medo que aquilo fizesse ela regredir, porque para ela expor a degradação em que as pessoas ali viviam era como expor a própria intimidade. Ela chamava aquilo de pornografia, não no sentido sexual, mas de uma obscenidade social, uma exposição que dói. E foi o próprio Audálio quem decidiu sozinho qual daqueles cadernos valia a pena publicar. Ele disse para ela, olha, a coisa boa que você faz é isso. E deixou de lado o resto, os poemas, os romances, tudo que ela mais queria mostrar. A Carolina aceitou a escrita fácil como estratégia para conseguir ser publicada, mas no fundo sentia que estavam ignorando o que ela mesma considerava mais valioso. E os outros cadernos continuaram fechados. E teve um momento em que ela registrou. Eu não gosto do diário, não sei o que é que eles acham nele. Em outro momento, chamou ele de livro horrível, das 7 capas do diabo. E essa expressão não é só um jeito de dizer que odiava o livro. Ela mesma explicou o que aquilo significava para ela.
Um livro se encapa 7 vezes e depois vai se desencapando aos poucos. E a sujeira que alguém fez um dia sempre aparece. Era isso que o diário fazia. Ele mostrava a periferia que a cidade preferia manter invisível. E, ao mesmo tempo, alimentava a curiosidade de quem nunca tinha visto aquilo de perto. Para ela, aquele diário era só uma parte daquilo que ela escrevia. Imagina que estranho, você passa décadas escrevendo, escreve romances, poema, teatro, e só uma dessas obras, o diário que registra o sofrimento mais degradante possível, que o mundo resolve enxergar. Depois do sucesso do Quarto de Despejo, a vida da Carolina mudou muito rápido. Ela conseguiu comprar uma casa de alvenaria. Quem lê os diários percebe isso o tempo todo. Ela sonhava com uma casa onde a chuva não entrasse pelo telhado, onde os filhos pudessem dormir sem o barro invadindo o chão quando chovia. E ela conseguiu. A casa virou até o título do livro seguinte, Casa de Alvenaria. Só que a vida no bairro novo não foi fácil. Os vizinhos não aceitavam bem aquela vizinha nova. Chegou a ter abaixo-assinado contra ela, porque eles reclamavam do barulho das valsas que ela tocava, reclamavam dela abrigar gente em situação de rua na própria sala. Porque uma coisa era ler sobre a favela de longe, outra, bem diferente, era ter uma vizinha, uma mulher preta que tinha saído de lá. E nesse livro ela também criticou de uma forma bem objetiva os políticos que deixavam a miséria continuar. Não culpo os políticos da atualidade, nós estamos recebendo negligência do passado. Ela foi crucificada por isso, chamaram ela de comunista, de instável. O livro vendeu, mas ficou muito longe do fenômeno que tinha sido o Quarto de Despejo. Mas ela não parou aí. Ela continuou escrevendo, continuou publicando, usou o que sobrou dos direitos autorais do primeiro livro para bancar do próprio bolso Pedaços de Fome e Provérbios. A crítica recebeu os dois com frieza, chamaram de sem valor literário, de uma repetição da miséria que ela já tinha contado. E eu fico pensando como deve ter sido isso para ela. Ela nunca tinha parado de fazer aquilo que ela gostava. Quem tinha parado de olhar era o público. E tem uma discussão muito interessante entre os pesquisadores da obra dela que passa justamente por esse ponto. Durante muito tempo, a Carolina foi lida principalmente como um documento da pobreza brasileira, como alguém que mostrava um Brasil que muita gente preferia não ver. Só que a própria Carolina queria outra coisa também. Ela queria ser reconhecida pela literatura, pela construção dos textos, pelos poemas, pelos romances, pela linguagem. E isso aparece de forma muito clara quando alguns críticos começaram a dizer que ela escrevia de um jeito rebuscado demais, que ela tentava parecer erudita, que era pernóstica. Eu não sabia o que era pernóstica, então eu fui pesquisar. Então, para você que também não sabe, pernóstica é alguém que finge saber mais do que sabe, que usa a linguagem pretensiosa para parecer superior. E voltando, a resposta dela veio no próprio livro, na Casa de Alvenaria. Alguns críticos dizem que sou pernóstica quando escrevo. Será que preconceito existe até na literatura? O negro não tem direito de pronunciar o clássico? Nossa, eu acho essa pergunta muito forte, porque ela não está perguntando se pode escrever, ela já escrevia. O que ela está perguntando é uma outra coisa. Quem decidiu que uma mulher negra, pobre, com pouca escolaridade, só podia escrever de um determinado jeito? Porque se ela escrevia de uma forma simples, era porque ela era uma mulher da favela. Mas se ela usasse uma palavra mais rebuscada, a mesma palavra que na boca de um autor clássico seria erudição, para ela virava afetação, ela queria se aparecer. Parece que só existia um lugar onde ela podia estar, e qualquer passo fora desse lugar tinha um preço. Ela pagou esse preço uma vida inteira. Com o passar dos anos, a Carolina foi aparecendo cada vez menos nos jornais. Os convites foram diminuindo, as editoras foram perdendo o interesse. Ela se mudou para um sítio em Parelheiros, na zona sul de São Paulo, e continuou escrevendo. Eu acho importante lembrar disso porque ela não parou de escrever quando o sucesso acabou, nem quando o dinheiro diminuiu, nem quando quase ninguém mais falava dela. Ela simplesmente continuou,
porque escrever era o jeito que ela encontrava de existir no mundo. Era, como ela mesma disse, o que fazia seu cérebro se normalizar. Em 1977, Carolina Maria de Jesus morreu aos 62 anos. Os filhos precisaram pedir dinheiro emprestado para pagar o funeral. Antes de morrer, ela deixou um pedido para a filha, Vera Eunice. Pediu para ela ir atrás dos manuscritos, porque ao longo da vida ela tinha dado textos para várias pessoas que visitavam ela. E ela pediu para guardar o que sobrasse e não deixar aquilo se perder. E é um contraste muito grande quando a gente lembra que poucos anos antes ela tinha vendido mais de 1 milhão de exemplares fora do Brasil. E eu confesso que esse contraste me revolta muito. Eu sou sensível demais e eu chorei algumas vezes lendo a biografia dela, porque esse contraste é o espelho do que a sociedade tolerou na literatura. Que quando ela compra uma casa e tem comida na mesa, ela não é vista, mas que a mulher preta e pobre e que fala da fome, sim. E ela era muito mais que isso. Os cadernos estavam lá antes do sucesso e continuaram lá durante o sucesso e continuaram lá depois que quase todo mundo foi embora. A Vera Eunice guardou esses manuscritos durante todos esses anos e segue indo atrás dos manuscritos que ainda estão espalhados por aí até hoje para cumprir o pedido da mãe. E em determinado momento, uma parceria entre a Biblioteca Nacional e a Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos microfilmou tudo o que restava. Mais de 5.000 páginas inéditas que agora são acessíveis para os pesquisadores do mundo inteiro. E foram décadas de pesquisa de gente que se debruçou sobre esse material e começou a ler a Carolina diferente, que parou de ver só a fome e passou a ver o projeto literário inteiro por trás dela. E eu acho isso muito bonito, porque é uma conquista nossa enquanto sociedade, apesar de tudo que a gente ainda vê. Isso é um progresso, uma conquista de espaço, que é uma conquista de uma luta de séculos. E em 2021, ela recebeu o título de doutora honoris causa pela UFRJ, que é o reconhecimento acadêmico máximo, coisa que a sociedade não deu para ela em vida. E hoje, não é que a Carolina esteja sendo redescoberta, é que graças a esse trabalho todo, a gente consegue enxergar uma Carolina que a sociedade não deixou existir naquela época. Não só a mulher que falava da fome, mas a poetisa. Porque ela nunca deixou de existir. O que mudou foi o jeito que a gente começou a ler a obra dela. Durante muito tempo, ela ficou conhecida principalmente como a autora do Quarto de Despejo. Hoje, a gente consegue enxergar também a poetisa, a romancista, a dramaturga, a mulher que passou a vida inteira escrevendo. E eu acho importante a gente lembrar daquela menina de Sacramento, a cidade em que ela nasceu, a Bitita. A menina que perguntava demais e que todo mundo chamava de chata. Ela ainda nem sabia que se chamava Carolina Maria de Jesus, mas alguém olhou para ela e disse: essa menina é poetisa. E no fim das contas, essa tenha sido a definição mais certa de todas. Essa foi a pequena epopeia de hoje.